Fala pessoal do Motor1.com Brasil, demorou, mas ó, chegou! Chevrolet Montana aqui na avaliação para vocês. A gente vai mostrar o visual dela, mecânica, consumo, como é que ela se comporta dirigindo, o que ela tem por dentro de equipamento e tudo mais, preço, claro, e também como é que ela se posiciona nesse mercado aí, que já tem Fiat Strada, Fiat Toro, Renault Roque, e como é que ela vai ficar nesse meio, sendo a nova entrante aí da categoria. Então já vamos começar aí tirando o elefante da sala, né? Quanto custa a Chevrolet Montana? Bem, ela começa em R$ 116.890 na versão LS e vai até essa aqui, que é a Premier. A Chevrolet Montana ela é baseada na Tracker, né? Mas você pode ver que aqui a frente dela é toda exclusiva, então ela já tem esse conceito de farol dividido na dianteira que é bem remanescente do que a Chevrolet está fazendo nos Estados Unidos. Uma grade aqui mais horizontal com a placa aqui em cima. Deixa aí nos comentários se vocês acharam se a placa tinha que estar aqui em cima mesmo ou mais para baixo. Indo aqui para a lateral, ela já lembra mais uma picape tradicional, né? Com a linha bem reta, a caçamba um pouquinho mais elevada. E nessa versão Premier aqui, ela tem as rodas de 17 polegadas. Independente aí da versão da Montana que você está comprando, o motor vai ser sempre 1.2 turbo de 3 cilindros. É o mesmo que você encontra no Tracker, na versão Premier, a mais cara, né? Aqui ele está entregando 133 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque. Isso com etanol, o torque cai relativamente bem com gasolina, tá? Vai para uns 19. Porém, câmbio automático aí de 6 marchas na versão Premier. As versões LT e LS, que são as mais de entrada, tem câmbio manual de 6 marchas. A LTZ, que é a intermediária, também tem o câmbio automático. Porém, tração só dianteira. E como vocês devem ter visto aí já pelo tamanho da Montana, ela é 27 centímetros mais comprida que uma Strada. É um pouquinho mais curta que uma Renault Roque e é bem mais curta que uma Toro, são 22 centímetros a menos. Vamos lá para a parte da caçamba que é mais importante. Ela tem 874 litros de capacidade e leva até 600 quilos no carro, né? Se você pegar a versão manual, são 637 quilos. Então se você está olhando aqui vídeo de Montana e não do Tracker, você está interessado nisso aqui, a caçamba. Então vamos falar, aqui a gente tem um visual um pouco mais conservador, né? As lanternas para lá da tampa, né, para não atrapalhar a abertura. Tem a embleminha da Chevrolet aqui que eu achei bem legal. Tem Chevrolet escrito. E um detalhe interessante, a caçamba tem a abertura aqui, ó, bem devagarzinho para não bater com tudo no chão. Nessa versão Premier aqui você já tem a capota marítima, você já tem iluminação, uns pontos de ancoragem para travar qualquer coisa. Só que essa aqui, gente, tá com os acessórios, estribo lateral e tudo mais. E essa capota marítima aqui que tem abertura elétrica. A caçamba em si aqui, né, a grande diferença de um SUV para uma picape, além do visual, que é óbvio, a gente tem uma caçamba razoavelmente quadrada, né, dá para colocar bastante coisa, e pela capacidade de carga, ela teve algumas alterações aí que a Chevrolet fez para a Montana. Então, batente, amortecedor, mola, eixo, são exclusivos da Montana, não são compartilhados com o Tracker. Só que tem outra coisa que ele também compartilhou com o Tracker, aí no caso da Montana, que é o tambor de freio. É um tambor desse tamanho, mas ainda é tambor de freio na traseira. Aqui, ó, gente, comparando com uma caçamba de uma Strada, de uma Toro, a Strada é menor, claro, na cabine dupla. A Toro é um pouquinho mais alta de caçamba, então você vai ter um pouquinho menos de espaço aqui na Montana, mas a diferença é pequena. Mas tem uma coisa que eu não consigo passar pano, tá? A gente tá aqui no banco traseiro da Montana e olha só, mal passa a minha mão aqui entre o meu joelho e o banco dianteiro. Eu tenho 1,72 m, o banco dianteiro tá posicionado para mim. E o espaço aqui é esse, ó, não tem muita coisa sobrando. Aqui de largura também, 2 pessoas, tá ok. O acabamento aqui no banco de trás também não é tão bom quanto a dianteira, então aqui, ó, não tem o vinilzinho que a gente tem na porta da frente. E tem uma questão de ergonomia também, pode ver o assento dele aqui desce para aproveitar um pouco mais de espaço, dar mais altura, só que sua perna fica um pouco elevada. Para não sacrificar muito a caçamba, esse encosto aqui do banco traseiro é muito vertical, então fica reto aqui. Então não é muito bom para longas viagens, eu estava esperando um pouquinho mais de espaço. Não me entendam mal, é melhor que a Strada. Só que uma Toro, uma Roque, se você usa muito o banco traseiro, ainda pode ser a sua opção. Finalmente aqui conhecendo o interior da Chevrolet Montana, trouxe até uma colinha aqui para a gente não ter informações erradas sendo passadas aí para vocês. Primeiro falando do visual aqui do painel, ele é exclusivo da Montana, tá? Ele é diferente do Tracker mesmo, principalmente essa questão aqui de como é instalada e como é integrada a central multimídia em relação ao painel de instrumentos. Porém, não temos painel digital de instrumentos nem nessa versão aqui que é a mais cara. No release, a Chevrolet falou que a Montana Premier tem um negócio chamado acabamento premium.
que depois de muito procurar eu só posso dizer que talvez seja esse acabamento um pouco diferente aqui no painel e esse vinilzinho aqui no forro das portas, tá? Mas não quer dizer que a Montana não é bem equipada. Então mesmo a versão LS manual, que é a de entrada, ela tem 6 airbags, tem controle de tração e estabilidade e já tem o sistema de multimídia aqui. Essa é a versão mais completa, né? Então a gente tem bancos de couro, a gente já tem ajuste de altura e profundidade do volante, ar-condicionado digital também é de série, tudo elétrico, né? Vidro, trava, espelho, tudo isso. E alguns sistemas de segurança também, como sensor de ré, câmera de ré, monitor de ponto cego. Ainda tem umas coisas mais premium, por exemplo. Aqui a gente tem um carregador por indução, né? Um carregador celular sem fio, que já meio aí dentro do esperado para o preço da Montana Premier, que é de mais de 140 mil reais. Só que assim, se você comparar essa Montana Premier mais completa com o Tracker mais completo na versão Premier com o mesmo motor 1.2, você perde alguns equipamentos. Tem duas coisas principais aí que o Tracker tem na versão Premier mais completa e a Montana mais completa não tem. Acho que o mais grave aí é não ter a frenagem autônoma de emergência e também não tem o Easy Park, que é aquele assistente automático de baliza. Não tem sensor de estacionamento dianteiro, não tem teto solar, né? Fica devendo essa parte. Não tem um sensor de chuva também. O espelhinho aqui dentro não é eletrocrômico, então tem a aletinha aqui para você ficar fazendo a operação. Porém, um Tracker completo, meu amigo, é 160 mil reais. Essa aqui é 140. Então, perde um pouquinho aqui, ganha um pouquinho ali. É o que tem para hoje. Lembra que eu falei que esse carro aqui está com os acessórios? Então vamos falar um pouquinho deles. Primeiro, o estribo lateral. Cara, é estético, tá? A Montana não é alta para entrar, não é difícil de entrar. Só que por conta do estribo lateral que era para te ajudar, ele acaba atrapalhando. Ele é largo, então você tem que abrir mais a perna para conseguir sair, porque a altura que ele fica em relação à sua perna quando você sai, você não tem ângulo para fazer força e sair. Então você acaba abrindo mais a perna e fazendo mais força. Enfim, lá atrás tem a caçamba, né? A tampa da caçamba com abertura elétrica, também um acessório fornecido pela Keco. Rapaz, deu um trabalho para fazer isso funcionar, é meio confuso, demorou um tempinho para a gente se entender. Então assim, a Montana Premier já é bem completinha, não precisa ficar colocando mais acessório em cima se você não quiser. Se achar bonito, achar legal, bacana, vai lá. Mas não é uma coisa que eu colocaria na minha Montana, por exemplo. E aqui estamos a bordo da Chevrolet Montana Premier. Vamos lá lembrar que é um projeto derivado do Tracker, né? Isso inclui o motor 1.2 ali embaixo do capô. Particularmente eu achei que a escolha do motor 1.2 foi bem acertada. A Chevrolet não tem um motor intermediário, né? Já pularia para um 2.0 turbo lá do Equinox e, enfim, carros maiores. E eu acho que 1.0 turbo não seria tão bom. E por que eu digo isso? Porque esse motor 1.2 aqui na Chevrolet Montana, ele é bem mais linear do que o 1.0 turbo do Onix, por exemplo. Então você está vindo aqui de boa, se você der pé, ela vai responder de forma linear. Ela não tem aquela potência que aparece do nada em 2.500 giros, que nem é no caso do motor 1.0. O câmbio automático aqui de 6 marchas, não tenho nada de mal para falar dele, ele responde bem, não é um câmbio muito burro, né? Também você não percebe as trocas de marcha e tá tudo bem. A 120 por hora, esse carro aqui tá rodando a 2.500 RPM, nem isso. Então fica uma experiência confortável dentro da cabine, que é um pouco aí já dentro daquela proposta de ser uma picape com um jeito de SUV, né? Falando nisso, como eu disse, eixos exclusivos, outro acerto de suspensão. O resultado é que a Montana é um pouquinho mais firme que o Tracker, por exemplo. E isso é porque ela tem mais capacidade de carga, então você precisa ter uma suspensão que aguenta, né? Então não pode ser uma suspensão molenga. O lado bom disso é que você tem um carro que tem uma dirigibilidade, né, mais apurada. Não é um carro bobo, né? Que eu esperava um pouco mais movimento de carroceria, ela não tem tanto. Então fica bom aí para dirigir e realmente um SUV com caçamba. O acabamento aqui dentro, andando, você não percebe tanto assim que ele é um acabamento simples, né? Ele não é muito diferente do que você encontra no Tracker, mas a falta de alguns equipamentos você vê no dia a dia, né? Não tem um alerta de colisão frontal ou um teto solar, você acaba sentindo. Eu cheguei a levar aqui 4 pessoas, né? Lembra que eu comentei que o banco traseiro é meio apertado? Quem eu levei não tinha mais de 1,70 m, foram 2 pessoas aqui no banco traseiro, nenhuma tinha mais que 1,70 m. E elas falaram que estava ok. Foi um trajeto curto, claro, mas eu imagino que se fosse um trajeto mais longo ou pessoas mais altas não ia ficar tão confortável assim. Então se tiver criança, tranquilo. Aí vamos começar com os avisos aí pro picapeiro de primeira viagem que está assistindo esse vídeo, porque se você está assistindo, você está pensando na Montana. E
provavelmente você está vindo de um hatch, de um SUV compacto ou de um sedã. A caçamba é legal, ela te dá bastante espaço interno ali no bagageiro para você levar um monte de coisa. Porém, essa caçamba não tem muito onde você amarrar, você tem que ficar amarrando coisas. Então uma sacola, um objeto que não tem muito onde apoiar, ele fica sambando ali na caçamba. É um dos contrapontos aí de você ter uma picape. O outro é que a picape fica mais comprida e tem mais entre-eixo que um SUV convencional. Então na hora de você manobrar, você tem que tomar muito cuidado aí para não deixar esse painel 3/4 traseiro aqui na parede de um condomínio, por exemplo. E por conta disso também a Montana não esterça tão bem quanto o Tracker. Então você está pensando em dar esse pulo aí do hatch do SUV para uma picape, como a Montana no caso, fica aí a dica para prestar atenção na hora que você for manobrar, que ela não vai esterçar tanto quanto você está pensando. Agora a gente vai falar dos dados de desempenho e economia de combustível que são exclusivos aqui do Motor1, que a gente faz o teste medido, né, com medição oficial. Ela chegou a fazer aqui 9,8 km por litro na cidade, é menos do que o declarado pela Chevrolet, porém na estrada ela passou de 15 km por litro, isso tudo eu estou falando com gasolina. Mais de 15 km por litro num carro desse tamanho, nesse peso, tendo um consumo melhor que o declarado pela Chevrolet, é bom pra caramba. Outra coisa que surpreendeu também foi desempenho, né? A Chevrolet declara 10,1 segundos de 0 a 100 com etanol, porém, contudo, no entanto, a gente mediu aqui com gasolina e fez 9,6. Então, falta de desempenho, a Montana não sofre. E depois de dirigir bastante aqui a Chevrolet Montana, o que dá para dizer é que está se montando um tema aqui. E esse tema é basicamente caminho do meio. Por quê? Para que a Chevrolet vai bater numa estrada que está bem estabelecida, numa Toro que vende bem, se ela sabe que tem esse espaço entre as duas, entendeu? Então esse carro aqui, ele acaba fazendo tudo de forma boa, né? Nada assim de outro mundo, mas faz bem. E também não tem nenhuma falha grave. E por conta disso eu acredito que ela vai vender bem pra caramba. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a nova Chevrolet Montana. Onde ela vai se encaixar, né? Como vocês viram, em diversos aspectos ela acaba caindo ali bem no meio entre a estrada e a Toro. Tem mais espaço, mais performance, mais tecnologia embarcada que uma estrada, por exemplo, só que é menor que uma Toro, que é mais cara. Então, conhecendo o histórico da Chevrolet com Onix, Tracker e sabendo que eles sabem ir ali, ó, bem na oportunidade de mercado, já posso dizer, vai ser difícil segurar a Montana, viu? Mas por enquanto é só. Se você tiver alguma dúvida aí, a gente vai fazer o melhor para responder. Deixa seu comentário. Não esquece também de se inscrever, deixar uma curtida aí para ajudar o canal, que a gente agradece bastante. E até a próxima.